Deus. Que toda a cadeia possa cair por terra em nome de Jesus. Todo aquele que está preso, está amarrado, está triste, oprimido, está, ó Deus, com o coração partido, que o Senhor venha ligar, ó Deus, curar essas feridas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha livrar de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Senhor, dê ordem aos teus anjos a nosso favor nessa noite. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a andarmos no Teu caminho, a andarmos na Tua palavra, em nome de Jesus. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Você que tem no coração o amor, o decoro de adorar o Senhor, abra os seus lábios e diga, quando eu falar Jesus, Tu és o Rei, você diz, Senhor, o Senhor é o meu Rei. Amém? Ele é o nosso Rei, o Rei da glória. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Não há outro nome que os joelhos possam se dobrar. Só o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. O poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou. Deus o Pai sobre todas. Aleluia. Deus o Pai te exaltou. Todo o poder. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Aleluia, Jesus. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quem foi recebido na glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Adore o Senhor, adore Jesus. Levantai as e entrará o Rei da glória. E entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. E entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Você pode declarar o nome de Jesus? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, 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 Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Levantai a porta, levantai a portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Glória a Jesus. Entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a portas, levantai a portas, as vossas cabeças.
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos declarar o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Nome que está sobre todo nome. Jesus, Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Declare o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Nós te adoramos, Pai amado. Nós te glorificamos. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Santo, santo é teu nome. Amém. O sangue de Jesus. Nós temos que ser gratos a Deus, irmãos. Agradecidos, com o coração aberto ao Senhor. Porque o sangue de Jesus Cristo, Ele foi derramado por Jesus a nosso favor. Seu sangue. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. Nós te louvamos, ó Deus. Nós só temos que te agradecer. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu.
mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Glória a Jesus, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós só temos que te agradecer, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. Digno de honra, digno de glória. Nós só temos que te agradecer, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Em nome de Jesus. Você que quiser sentar, irmão, pode se sentar. Fica na liberdade, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor com este cântico. Em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora,
me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia, Jesus. Só o Senhor tem poder, Pai, para restaurar as nossas vidas, para renovar a força daquele que está cansado, para, ó Deus, tirar aquele que está caído do pó. Só o Senhor tem poder, Pai amado, para salvar vidas, para transformar corações. Ó Deus, somos apenas, ó Deus, parte deste trabalho, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Ó Deus, neste momento, ó Deus, nós entregamos a Ti nosso louvor, ó Deus, o fundo do nosso coração, da nossa alma, assim como o Salmo 111 nos ensina, Pai, porque, ó Deus, tudo, ó Deus, foi feito para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus amado, nós entregamos o nosso coração a Ti. Receba, Senhor, as nossas vidas e transforma o nosso eu, o nosso ego, ó Deus, para que nós possamos cada dia mais sermos adoradores que o Senhor procura. Em nome de Jesus Cristo. Irmã Nelimar. Vamos cultuar a Deus, irmãos, nesta noite juntos. Amém? Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Preste atenção, queridos, né? História dessa música que eu vou contar agora. É uma história que fala sobre estarmos enraizados naquilo que é verdadeiro. Estarmos enraizados na palavra do Senhor. Quando nós estamos, querido, estudando, buscando a verdade, buscando na palavra do Senhor, nossos pés se mantêm firmes. Aleluia, glória a Deus. Encontrei-me com um velho fazendeiro, o seu rosto enrugado pelo sol. 80 anos tem, chama-se Tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual era o seu grande segredo,
de uma longa vida cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos atraía. Tio Sampaio me respondeu: as raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado e sempre firmes na palavra do Senhor, nada vai abalar as raízes. Tio Sampaio me falou de sua vida, que quando jovem entregou-se ao Senhor, dedicou-se ao estudo da palavra. Cada dia foi crescendo seu amor. Sua esposa já morreu há muitos anos. Ele sabe que seus dias vão findar. Não importa as circunstâncias ou o vento que soprar, as raízes vão segurar. As raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado e sempre firmes na palavra do Senhor, nada vai abalar as raízes. Cuida bem das coisas principais, arraigado e sempre firmes na palavra do Senhor, nada vai abalar as raízes. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, queridos, nosso Senhor querido, lindo e Salvador. Aleluia. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele foi muito mais do que um simples carpinteiro. Quando Ele esteve aqui, aos 12 anos, Ele ensinava os doutores da lei. Ele era muito mais, queridos, do que o filho de José, o carpinteiro. Ele era o nosso Salvador. Viveu uma vida como nós, para que nós possamos vencer as nossas fraquezas através dele e com ele. Amém? Ele foi muito mais que um carpinteiro. Aleluia. Braços musculosos, de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. Mais de 20 anos, trabalhando com seu pai, cortando madeiras, fazendo cadeiras, o carpinteiro. Mas nunca o pecado cedeu, nunca o pecado cedeu. Beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão, um homem que ria, que sempre sentia o carpinteiro.
Tomou um banho frio, sentou-se pra jantar numa humilde mesa. Nenhuma riqueza, o carpinteiro. Finito homem ele se tornou, e de seus poderes se esvaziou. Deus encarnado em homem limitado, a raça humana resgatou. Andar como ele andou, andar como ele andou, andar como ele andou, andar como ele andou. Mas tinha um carpinteiro. Aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus, aleluia, louvamos o teu nome, Pastor Neilton. Uma rodinha no púlpito, né? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, para quem não cumprimentei ainda. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Só conferir aqui. Tá tranquilo? Espera aí, só um minutinho. Graças a Deus. Cumprimento você que está aqui fisicamente, os irmãos que estão acompanhando via internet. Cumprimento com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, reunidos aqui mais uma vez. Aprender do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu arrumar isso aqui. Aí, tirar o ventinho de mim aqui. Já está arrancando a da Bíblia. Agora parou. Tá bom? Graças a Deus. Irmãos, vamos ler um texto que a gente lê muito pouco. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Graças a Deus. Livro de Mateus. Talvez você nunca leu esse texto, meu irmão. Mateus capítulo 1. Livro de Mateus no capítulo 1. Você acha que esse livro, esse capítulo 1, ele está na Bíblia aqui por acaso? Por um acidente? Não, Mateus escreve para os judeus para provar algumas coisas para os judeus. Se nós vamos ler no capítulo 1, vamos pegar só alguns versículos durante a nossa mensagem. Vamos falar só um pouquinho a respeito disso, que diz o seguinte. Fique de pé no seu lugar. Mateus capítulo 1, verso 1. Graças a Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute, Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é verdade, Senhor bendito. Quer leiamos, ó Pai amado, ou quer estudamos, ó Pai, estudamos a verdade, Senhor bendito. Senhor, te agradecemos, ó Pai amado, pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda, meu Deus, a falar acerca de ti, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Vou te perguntar uma coisa, até meio
que nós temos a ver com isso aqui? O que nós temos a ver que Abraão gerou Isaac, que gerou não sei quem? O que isso quer dizer para nós? Talvez você tenha lido esse texto já algumas vezes, ou até pula, né? Às vezes a pessoa lê a Bíblia toda, quando chega na genealogia ele pula, né? Ele pula genealogia porque, poxa vida, ele lê genealogia, quem é meu pai? Igual, por exemplo, se eu for contar a genealogia minha para vocês, não interessa a vocês, né? Por exemplo, Carlos Cirico Costa gerou Anelito Domingues, que gerou Aneilton, que Neilton gerou a Sara. Isso não tem a ver, né? Eu não sei o nome do meu trisavô, não, do pai do pai, não sei não. Mas aí, genealogia, o que tem a ver com isso? Por que está ali a genealogia escrita? Mateus, escrevendo o livro O Evangelho para os Judeus, ele provava para os judeus, Jesus Cristo, ele pertencia à linhagem de Abraão, pertencia à linhagem de Davi, pertencia à linhagem de Jacó, porque havia certas profecias acerca disso. Não está escrito ali à toa. Há uma profecia, há algo escrito que é a respeito disso, a respeito... Por que essa importância dele ter nascido na casa de Davi, ter sido filho de Abraão, ter sido filho daquele outro? Por que isso era importante para o judeu? Porque o Messias viria da casa de Davi, o Messias seria descendente de Davi. Vamos ver onde é que está isso? Vamos pegar um pedacinho só aqui, olha. A primeira coisa, o Messias seria descendente de Isaac. Tinha que ser descendente de Isaac. Isaac era filho de... Abraão. Então, se era da linhagem de Isaac, então seria da linhagem de Abraão. Isso está lá em Gênesis 17, 19. Abre a sua Bíblia em Gênesis 17, 19. Não mandou. Não dá problema. Gênesis 17, 19. Diz assim, Gênesis 17, 19, eu gosto de abrir, não gosto de ler no esboço, gosto de ler aqui. Então vamos lá. Há uma promessa que o Messias sairia da casa de quem? Da casa de Davi. Então vamos ver se é isso mesmo. E disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Isso aqui, meu irmão, não é apenas uma promessinha de que o Messias sairia da casa de Isaac, descendente de Abraão, não. Deus está falando que vai colocar um concerto, um novo concerto, que seria perpétuo para a semente para Isaac e para a sua semente. Agora, se nós vemos então que Deus está falando um concerto, ali estava na época da lei? Não tinha lei ainda. Antes da lei. Então pode ser que eles interpretaram que um concerto que viria seria o concerto da lei. Agora sim, da casa de Isaac veio a lei, veio Arão, veio Moisés e veio o concerto da lei. Só que ele é muito mais extenso do que isso, muito mais além da lei, porque a lei não é como um concerto. A lei era um concerto com o homem. A lei era o Deus apaziguando-se com o homem. A lei traz isso? A lei não traz apaziguamento de Deus com o homem. A lei traz regras para o homem cumprir, e se ele cumprisse tudo da parte do homem, talvez ele seria salvo. E ali tinha sacrifício, tinha isso tudo. Então a lei não era um concerto mesmo. Era assim uma coisa provisória que seria substituído pela cruz, substituído pelo concerto. É engraçado, quando a gente prega uma mensagem, parece que vai tudo atrás. Igual o Jó escreve, que naquela época não tinha quem colocasse a mão no ombro de ambos para fazer um concerto entre Deus e o homem. Não havia isso. Não havia nada como estabelecer um concerto. O concerto está com C. Concerto está o quê? O que é esse concerto? Você conhece essa palavra concerto como um concerto de uma música clássica, né? Concerto com C. Concerto da música clássica. Agora, por que concerto? Por que se fala concerto de música clássica? Alguém sabe por que se fala? Um concerto de música clássica? Porque todos estão tocando em uníssono, todos estão de acordo um com o outro. Por isso se chama concerto. O concerto da orquestra fulana de tal. Os músicos todos estão de acordo um com o outro, seguindo a mesma partitura, a mesma nota. Então todos falam a mesma língua. Por isso que se chama concerto com C. Então quando Deus fala ali concerto, Ele quer que o homem fale a mesma língua com Ele. Que haja então um consenso entre Deus e o homem. Então ele fala, da casa de Isaac, da semente de Isaac, vai nascer um concerto em que o homem vai poder entrar em sintonia comigo, como se sintonia fosse uma palavra bastante, mas não é muito mais do que isso. O homem vai entrar em paz comigo. Aliás, eu vou entrar em paz com o homem, que parte de Deus, né? Eu vou entrar em paz com o homem. Esse concerto que vai sair da casa de Isaac, vai sair da casa de Abraão, vai sair da linhagem que vai sair a partir daqui, que
quando Deus fala com Abraão. Isso é uma coisa muito interessante. Quando Deus fala com Abraão, se você vai ser uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Em ti serão benditas as famílias da terra. E hoje eles pegam essa promessa e fazem um monte de coisa, mas Deus não estava falando tão somente de outra coisa a não ser de Jesus Cristo. Do meio de Abraão serão benditas as famílias da terra. Ele não fala dos judeus, ele fala dos judeus ali. Se falasse, de ti serão benditas as famílias da nação que eu escolher para levar o meu nome, ele fala isso? Não, fala serão benditas as famílias da terra. E nós somos comprados de toda língua, povo e nação. A igreja é comprada de toda língua, tribo, povo, nação. Então, do mundo todo, de todas as famílias da terra, há o quê? Igreja. A igreja é formada. Então, quando Deus fala isso com Abraão, está se referindo também a quem? Ao Messias. E hoje se fala que não, que isso aí é para não sei o que lá mais, que você toma uma bênção, não sei o quê, mas está falando de Jesus Cristo. Então, uma coisa que nós vemos aqui, nesse versículo aqui, nesse outro que eu citei nessa passagem, que eu não falei a referência, nós vemos que aponta para quem? Para Jesus. Então tá bom. Dois textos que nós lemos aqui, os dois, um texto que eu li, um que eu citei, os dois apontam para Jesus, só aponta para Ele. Ele é o conceito de Deus, ele é a bênção para as famílias da terra e vem da casa de Isaac. Então, se aqui em Gênesis fala que ele viria da descendência de Isaac, lá na genealogia em Mateus capítulo 1, está falando que ele veio o quê? Começa com o quê? Versículo 1, livro da geração de quem? De Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Então veio da casa de Isaac. Tanto é que no versículo 2 fala Abraão gerou Isaac, começa a linhar de Abraão para baixo. Poderia ter começado de Adão, de outra genealogia começa de Adão, mas vamos pegar essa aqui para nós meditarmos nessa noite, falarmos acerca dela. Então, seria descendente de Isaac, então Jesus Cristo veio descendente de Isaac. Se cumpriu a profecia? Cumpriu a profecia, cumpriu, veio da casa de Isaac. Também falou que ele seria descendente de Jacó. No Mateus, havia, nessa mesma genealogia que nós vemos aqui, está falando, no versículo 2 e 3, está falando que ele veio da casa de Jacó? Sim, porque Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Jesus veio da tribo de quem? Da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Por que eles batem nessa tecla que seria da tribo de Judá? Alguém sabe me explicar com veemência por que teria que ser da tribo de Judá? Por que Jesus tinha que vir da tribo de Judá, Demir? Por que ele tinha que ser específico da tribo de Judá? Judásio? Porque a tribo de Judá não constitui sacerdócio da lei. Então, quando Jesus vem da tribo de Judá, ele sai fora da linhagem da lei. Porque se ele viesse da linhagem da lei, ele estaria estabelecendo então a lei, ele seria sacerdote segundo a ordem terrena. Porque os levitas eram sacerdotes segundo a ordem dada por Deus, mas porque lá no céu, ninguém da tribo de Levi é sacerdote. Sabia, talvez você pode imaginar, não, lá no céu, lá na cidade santa, nas ruas de ouro, quem está responsável pelo louvor é a tribo de Levi. Não, são todos os salvos e os anjos. Então, se Jesus viesse da tribo de Levi, ele estaria confirmando um sacerdócio humano, estaria sendo confirmado nele também. Mas quando ele vem da tribo de Judá, ele fala, eu vim de uma tribo, como está lá em Hebreus capítulo 7, que ele veio de uma tribo que nunca comeu do altar, que nunca serviu ao altar. Judá nunca serviu ao altar, Judá nunca serviu no templo. Então Jesus ele vem correndo fora de duas coisas, vem correndo fora da lei, até estranho falar fora da lei, né? Vem correndo por fora da lei e por fora da religião. Jesus não era religioso, Jesus é a própria salvação. Ele não é religioso, é a própria salvação. Então ele sai fora da tribo de Levi e vem da tribo de Judá, como está declarado em Mateus capítulo 1, verso 2. Veio da tribo de Judá. Vamos ver mais? Em Lucas também fala isso. Lucas capítulo 3, verso 34. Outra genealogia. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Tera e Tera de Naor. Se você for continuando aqui a genealogia, vai chegar até Adão. Essa aqui vai até Adão. Então, vemos de Judá, veio de Jacó, Jacó veio de Isaac, Isaac veio de Abraão. Então, uma linhagem direta, veio então Jesus Cristo da casa de Abraão, veio da casa de Jacó e veio da casa de Judá. Vamos ver aonde que fala isso? Números 24. Números 24.
Nós estamos introduzindo a mensagem, meu irmão. Nós vamos acabar de pregar hoje, mais ou menos às 11h30, por aí. Amém? Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então vai subir uma estrela de onde? De Jacó, e um cetro vai subir de Israel. Então da casa de quem? Da casa de Jacó vai subir uma estrela, e de Israel vai subir um cetro. Israel, quem é Israel? É o mesmo Jacó. Então vai subir um cetro e subir uma estrela de onde? Do meio deles, de Jacó, da casa de Jacó. Não é da casa de outro homem, não é da casa de outro alguém, mas vim que vai quebrar as têmporas de Moabe, destruirá os filhos de Sete. Então, vai vir onde? Jesus vai vir da casa, então, de Jacó. Se cumpriu a profecia em Mateus, capítulo 1, verso 2? Se cumpriu, ele veio da casa de Jacó. E também seria herdeiro do trono de Davi. Não está assim? Então vamos ver. Isaías 9:7. Moisés era profeta? Era. Isaías 9:7. Do incremento deste principado e da paz, isso é, do crescimento desse poder e da sua paz, do incremento desse principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem vai fazer? O próprio Deus vai fazer isso. O zelo do Senhor vai fazer isso. O zelo do Senhor vai aparecer então um principado, um príncipe que terá muita paz, terá poder. O trono de Davi vai ser confirmado. Por que tem essa referência ao trono de Davi? Porque muita referência fala assim: o trono de Davi é para sempre, o trono de Davi subsistirá. Alguém que está aqui, que sabe me explicar por que isso? Era rei e sacerdote, é o único rei e sacerdote. É uma tipificação da igreja. Davi tipifica a igreja, rei e sacerdote. A igreja nós somos reis? Somos. Nós somos sacerdotes? Somos. A igreja é rei e sacerdote, porque nós temos. Por que nós somos reis? Porque nós nos assentaremos, já estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Mas isso não é motivo de algum poder incutido em nós. Mas sim, na verdade, quando se fala rei na Bíblia, que se fez na igreja, na verdade, se destaca mais a humildade e o poder do discernimento das coisas espirituais do que a autoridade para mudar alguma coisa. A autoridade para declarar, para tomar posse, para ver. Apaga a luz aí, Charles. Apaga a luz aí. Eu sou rei, sacerdote, tem poder, né? Haja luz! Não, é isso, apaga. Apaga apagado. Não, se eu tiver poder na minha palavra, vai acender luz. Se tiver poder na palavra, haja luz, acende luz. Anda, eu determino. Funcionou? Apaga, acende a luz. Aí sim. Só a primeira vez, porque eu dei ordem ao menino, né? Dei ordem ao homem. Dei ordem ao homem. Não, então não há poder. Se tivesse poder, eu vou fazer a luz acender sem botar a mão nela, né? Então não há poder, esse tipo de poder na igreja. O poder de Deus para a igreja é o quê? O evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para salvação. Esse é o poder de igreja. Esse é o poder da igreja, a salvação. Esse é o poder. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, não assentados concomitantemente de lá nós declaramos alguma coisa. Não, estamos assentados pela misericórdia de Deus e somos sacerdotes, como diz Hebreus, que só há um sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes, um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, e nós somos um sacerdote, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que permanece para sempre, e nós também estaremos diante dele. Sabe por quê, meu irmão? Quem entrava lá no templo,
né? Tinha um lugar, tinha o átrio, né? Lugar santo e o santo dos santos. Quem entrava aqui? O povo, o homem. Quem entrava no lugar santo? Só o povo israelita. Agora no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Só o sumo. É só o sumo. Só o sumo. O sumo. Você sabia que o Papa é chamado de sumo pontífice? Eles têm, a Igreja Católica tem um sumo sacerdote. É o Papa. Para eles estão na época da lei ainda. Eles têm um sumo sacerdote, que é o Papa. Para eles é o sumo pontífice, né? O sumo quer dizer o quê? A essência de tudo. Então, o sumo sacerdote entrava ali. Quando Jesus vem, ele rasga o véu, abre um novo vivo caminho. Então, quem ficava aqui, o povo, agora tem acesso a quê? A Deus, não é? O lugar, o Santo dos Santos simbolizava o lugar onde Deus estava, presença de Deus. Se o sacerdote, se um sacerdote entrasse aqui indignamente, ele morria, que aqui tinha a presença de Deus. Agora, quando Jesus abre, rasga o véu, tem um livre acesso também para quem crer nele, né? Quem crê nele se torna o quê? Sacerdote. Então, por isso é que nós podemos entrar na cidade santa. Na cidade santa, literalmente, Deus está lá? Sim, literalmente. Então nós podemos entrar diante dele? Podemos. Por isso é que a igreja foi feita sacerdote, para estar diante do Senhor na cidade santa. E agora também nós já chegamos diante dele, pela nossa oração, através do Espírito Santo, andamos na presença dele, porque nós somos feitos sacerdotes aqui na terra também. Agora aqui na terra não é por causa de poder, mas porque nós já nascemos de novo, nós já temos nosso espírito recriado, nós nascemos de novo, somos convertidos, pertencemos a Deus. Temos o privilégio de orar a Deus, sem ninguém interceder, nenhum outro homem se colocar entre nós. Nós já falamos direto com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então, isso é certo, e certo é que acontece, por isso que fala, o trono de Davi subsistirá para sempre, porque Davi, quando ele entra no templo e come dos pães da proposição e não morre, ele também, então, era também sacerdote. Ele tinha, senão ele morria. Não que é Davi que é a autoridade, não, é o exemplo da igreja. Davi, por exemplo, matou? Davi adulterou? Davi então pecava? Você peca? Mas nós achamos graça diante de Deus, assim como Davi achou. Assim como Davi achou, pelo sangue de Jesus Cristo, nós achamos graça diante de Deus. Davi, pela graça de Deus sobre ele, achou justiça diante de Deus. Então, tem esse parâmetro do trono de Davi, quando a Bíblia fala, o trono de Davi subsistirá para sempre, o trono de Davi, Jesus vai vir do trono de Davi, vai estabelecer o trono de Davi, por causa disso, o trono de misericórdia para com o homem. Isso, lá em 2 Samuel 7,13, vamos dar um pulinho lá rapidinho? 2 Samuel 7,13. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o seu trono para, o trono do seu reino para, está falando acerca de, não, está falando de Davi aqui, de Davi, falando de Davi, e confirmará o seu trono para sempre. Então também é de Jesus, referindo também a Jesus. Os dois, o texto fala de Davi, mas por interpretação fala de Jesus. Como que Jesus edifica uma casa para Deus? Jesus edificou uma casa para Deus? A minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Agora, quem é a igreja? Somos nós. E nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Então Deus, Jesus também edifica uma casa para Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós somos edificados então por quem? Por Jesus Cristo. E o reino dele é estabelecido para sempre, como o Salmo 110 fala. O Salmo 110 fala, tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, se falando de Jesus Cristo. Está fazendo muita confusão na sua cabeça? É normal? Está normal na cabeça? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso tudo bem rápido? Então olha, Salmo 110, no Salmo 110, Deus fala que vai estabelecer o reino de Jesus Cristo para sempre, o sacerdócio dele para sempre. Tá. Vou trocar em miúdos para você então. Ih, vai ter que molhar. Vou ter que passar tínia. Aí. Então, os paralelos de Jesus, Davi, Jesus.
do trono de Davi, da casa de Davi, foi erguido uma casa para Deus? O templo de Salomão. O templo, descendente de Davi. Então, da casa de Davi foi edificado um templo. Por Jesus foi edificado algum templo para Deus? Foi, a igreja. Davi era rei e sacerdote? Rei e sacerdote. Jesus é rei e sacerdote? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és sacerdote, rei dos senhores, então sabemos que é Salmo 110, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus também, rei e sacerdote. Os dois têm um paralelo, sabendo que de Jesus procede a igreja. A igreja, sendo ela sacerdote para sempre também, segundo Jesus Cristo, segundo a graça de Jesus. Nós estivermos no céu, não vai ter levita lá, não vai ter levita servindo a Deus. Quem vai servir é a igreja. Os levitas também fazem parte também da igreja, quando tiver todo mundo junto lá? Fazem parte dos salvos, todo mundo. Então, hoje na igreja, dentro da igreja, do corpo de Cristo, eu tenho uma notícia para te dar, que não existem levitas. Você é levita, meu? Flutuei. Não é. Não existe levita no meio da igreja. Na igreja existe apenas igreja. Não tem tribos dentro da igreja. Tem uns hoje estão falando que nós somos da tribo de Judá, nós somos da tribo de Benjamim, aí bota estandarte por todo lado. Pode ser bonito, né? Para questão de história pode ser bonito. Mas nós somos igreja. Nós somos comprados, nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que não pertencia à tribo de Levi, pertencia à tribo de Judá. Ele nos comprou de toda língua, povo e nação, e não nos fez judeus, nos fez filhos de Deus. Nós aceitamos e somos filhos de Deus. Então, não há levitas, nós somos igreja, que é muito melhor do que ser da lei, porque nós temos a graça de Deus em nós. Se você é da lei, você tem, na verdade, o juízo de Deus sobre a sua cabeça. Nós somos da graça, nós temos a misericórdia de Deus sobre a nossa cabeça. É muito diferente isso, e isso não é às vezes ensinado. A pessoa acha que é bonito falar que ele é, não, os levitas da igreja, os levitas. Não tem levita, nós somos igreja. Nós temos músico na igreja, nós temos pastor na igreja, nós temos diácono, nós temos membros, nós temos um outro tipo de hierarquia, um outro tipo de posicionamento da igreja, que também não é motivo para um ser maior que o outro. O pastor não é maior que o membro. O pastor não é maior que o membro. Ele tem o serviço de pastor, mas ele não é maior que o membro. O músico não é maior que o diácono, nem o diácono maior que o músico, ou o diácono maior que o membro. Não somos todos iguais, nós temos o serviço, a função dentro do corpo de Cristo. A função é diferente. Aí você às vezes deve respeito pela função, mas não porque é o ungido do Senhor. Não é o ungido. Nós somos ungidos, nós todos somos sacerdotes diante de Deus. Nós somos nivelados pela cruz, somos nivelados pela graça de Deus, nivelados na mesma estatura. Estava até falando ontem isso, acerca disso. Então vamos lá, voltando ao nosso foco principal. Então fala que Jesus seria herdeiro do trono de Davi, não é? Então vamos lá no Mateus capítulo 1 de novo, vamos voltar, Mateus capítulo 1. O primeiro versículo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no verso 6, repete de novo. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Eu vou ter que esbarrar nessa tecla. Eu vou ter que bater nessa tecla, esbarrar nesse assunto. Urias, quem foi Urias? Urias foi um soldado do exército de Davi, não foi? De onde veio a ordem para matar Urias? Do próprio Davi. Por que ele mandou matar Urias? Por causa de Batseba, né? Ele matou Urias por causa da mulher dele. E como que essa mulher cai aqui na genealogia de Jesus? Misericórdia de Deus, graça de Deus. Se você olhar, você vai ver Raabe também aqui. Raabe era prostituta em cima dos muros de Jericó.
Está na genealogia de Jesus. Tamar está aqui também. Tamar também teve os seus problemas com o seu sogro, né? Os problemas com o seu sogro. Está na genealogia de Jesus. O que eu vejo? O que eu vejo isso então? A graça de Deus já vem permeando a história desde quando ele cria o mundo, desde quando ele expulsa Adão do paraíso, foi obra da graça. Ele podia ter matado Adão. Ele devia ter exterminado Adão, exterminado Eva. Ele podia ter exterminado, acabado com tudo e falar assim, ó, agora eu vou começar uma nova raça humana. Mas pela misericórdia dele, pelo amor dele, pela graça dele, ele expulsa eles em vida, com vida, na presença dele. Então a graça vem permeando toda a história. Se nós formos olhar isso, nós íamos então pegar aqui uma cadeia de maldição hereditária, né? Uma cadeia de maldição hereditária. Olha, a maldição hereditária, porque Raabe era prostituta, então a maldição estava sobre ela, e e também sobre Tamar, tinha uma maldição sobre Tamar. Maldição hereditária é mais uma falácia do mundo evangélico. Não existe maldição hereditária. A própria palavra diz, cada um morrerá pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Não fala assim, os pais vão pecar, os filhos vão pagar. Não tem isso. Não existe isso. Se eu fosse então olhar a maldição hereditária, eu estava terrivelmente triste, lascado. A família da minha avó, da família do meu pai, é tudo pai de santo. A minha avó é mãe de santo. Aí você passou na cabeça, ô pastor, você já quebrou a maldição? Não. Porque não tem. Não tem maldição. Quem vai responder pelos pecados dela? É ela. Os filhos não vão responder. Os filhos seguiram a mesma linha por causa da cultura que foi criada. Estão seguindo a mesma linha. Estão indo para o mesmo lugar. Para o mesmo caminho. Porque foi ensinado assim. Mas agora, se é maldição, não é maldição. Não é maldição. Eu não sei o que meu trisavô fez. Você sabe o que seu trisavô fez? Você sabe o que o seu pai fez? Você tem certeza que seu pai foi um homem correto? Você tem certeza que seu pai nunca aprontou nada? Desde pequenininho seu pai foi santo? O seu avô foi santo? O seu bisavô foi santo? Então se você crê na maldição, meu irmão, então você está lascado. Porque muitas coisas foram feitas no oculto, e se existisse maldição hereditária ia cair sobre o seu lombo. Quantas vezes os nossos pais foram no centro de macumba? Quantas vezes os nossos avós foram no centro de macumba? E você não sabe, nem ele nunca contou para você, nem vai contar. E você acha que se você não quebrar essa maldição, ela vai cair sobre você? Que é isso, meu amigo? Então que Deus é esse que você serve? É um Deus muito fraquinho. Você tem que confiar no Senhor dos exércitos, que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. E cada um morrerá pelo seu pecado. A alma que pecar, essa, não fala que é a descendência. A alma que pecar, essa morrerá. Não se diga mais Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram-se. Não, o texto fala, nunca mais se diga. Então por quê? Vai acabar, acabou. Então é mais uma falácia. Quando você pega Mateus aqui e começa a ver a genealogia de Jesus, Maria então estava triste, porque tanto Maria quanto José estava terrível, que era tudo descendente desse pessoal todo. Não é isso? Não vou falar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai usar somente a parte fecundado pelo Espírito Santo. É filho mesmo do Espírito Santo, é filho de Deus. Mas se fosse olhar a parte que lhe toca por causa de Maria, então Jesus Cristo estava carregado de maldição hereditária, não é? É, ué. Você está vendo como, quando você começa a estudar a Bíblia, muito mito cai por terra, muita superstição cai por terra, muita mentirada aparece, porque conhecereis a verdade vos libertará. Aí toma um outro sentido, quando você vê esse versículo, conhecereis a verdade, você acha que é só Jesus Cristo. É Jesus é verdade, sim, ele é a verdade, sim, porque é a verdade expressa na palavra. E Jesus Cristo é a palavra, é o cumprimento da palavra, é a própria palavra, é o próprio Evangelho. Então quando você estuda a Bíblia, você fala, peraí, as coisas que falaram comigo não estão de acordo com a Bíblia. Maldição hereditária é mais uma delas, que não está de acordo com a Bíblia. É invenção, para pressionar, para manipular, para segurar, para botar medo. Ó, Valdinei, você tem que fazer a corrente da quebra de maldição, Valdinei. Você tem, entendeu? É para isso. O povo tem que aprender a estudar a Bíblia. O que falta no povo hoje é Bíblia. Esse pedacinho aqui, ó, do versículo da genealogia de Jesus, já acaba com um monte de ficção.
Uma genealogia, hein? Uma genealogia. E quando você pega um texto de Paulo, de Romanos, aí que o negócio fica feio. Então, vamos lá. Então se cumpriu, seria herdeiro do trono de Davi. Então essas 4 profecias que nós lemos aqui, aponta para quem? Para Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, eles sabiam do que estavam escrevendo? Nós lemos o livro de Moisés, que Moisés escreveu, lemos Isaías, não lemos? Que mais nós lemos? Lemos Números também, lemos Gênesis, mas nós lemos. Tem mais textos que eu não li. Tem Jeremias, Samuel. Jeremias nós não lemos. Então todos eles apontavam para quem? E eles sabiam do que estavam falando? Você acha que Moisés tinha certeza do que estava falando? Você acha que Davi, quando escreve algum salmo e se refere a Jesus, ele sabia do que estava falando? Não. Muitas vezes não sabia. Ou às vezes ele desconfiava. Ou talvez com o passar do tempo ele foi entendendo. Mas quando ele começa a escrever, talvez ele não sabia. O Salmo 22, quando ele descreve Jesus Cristo na cruz, ele sabia que ele estava escrevendo a morte do Messias? Eu creio que não sabia. Ele estava cheio de angústia. Oi? Ele descreve no sofrimento de Salmo 22, ele descreve o sofrimento de Jesus, até as palavras da cruz ele coloca no Salmo 22. Você acha que ele tinha consciência que estava fazendo isso? Consciência absoluta? Estou escrevendo do Messias que vai morrer. Para começar, eles achavam que o Messias seria eterno. Os israelitas achavam que o Messias viria para governar Israel e seria eterno, porque estava tudo falando que ia confirmar o trono de Davi. Então eles achavam que Jesus viria confirmar o reinado dos judeus sobre a terra. Terreno, eles achavam que ia ser aqui na terra. Eles iam ser igual a testemunha de Jeová. Ia ser para toda a eternidade, Jesus reinando aqui no meio deles, o Messias reinando no meio deles. Quando Jesus Cristo morre, eles pensam assim, definitivamente, esse não era o Messias, porque ele morreu. Esse não era o Messias. Então até se você conversar hoje com um judeu hoje, ele vai falar que Jesus não era o Messias, porque Jesus morreu, era apenas um profeta. Porque se ele fosse o Messias, ele estava vivo até hoje. Eles creem assim, eles creem que Jesus ia ser, o Messias ia ser sempre eterno, aqui na terra, terrenamente. Então quando Davi escreve, ele nem pensava que era o Messias, porque para ele o Messias, quando viria, seria para estabelecer o reino e confirmar o trono dele. Então quando ele escreve isso aqui, ó, olha para você ver. Salmo 22. Quando ele escreve, verso 12: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. São demônios. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como caco. A língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Está falando de Jesus. Ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Transpassaram as mãos e os pés dele? Sim. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Esse aqui, ó, tem um irmão que fala assim: não, Jesus estava muito magrelo. Quando fala aqui, Jesus quando morreu estava muito magro em cima da cruz. Não, meu irmão, aqui foi arrancada a carne mesmo. Foi arrancada carne e pele. Então você via os ossos dele. Via os ossos. Demônios e as próprias pessoas que crucificaram. Porque, Judas, tem uma coisa interessante. A Bíblia declara que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. A palavra diabo quer dizer o quê? Opositor. Aquele que se opõe a Deus. Mas por que então que o homem é lançado no inferno? Porque o homem se torna opositor de Deus. Se torna como o diabo. Então quando se refere às vezes como cães, podem ser pessoas e podem ser demônios. Porque o homem só é lançado no inferno porque ele rejeita Deus. Ele se opõe a tudo de Deus. Então ele é lançado no inferno como o diabo. Porque o inferno foi criado por diabo. Ou todos que se assemelham a eles. O homem é assim também. O homem que rejeita Deus, por isso que ele merece o inferno. Porque ele se torna como o diabo. E pior ainda é quando ele se torna como o próprio Satanás, quando ele quer ser como Deus. Como ele quer ser como Deus. Que é o seu dono da vinha. Quer ser o dono da igreja. Ele quer ser Deus, quer ser o dono do povo de Deus. Aí é pior ainda, que ele se torna como Deus. Quer se tornar como Deus, se torna como Satanás.
Ele não reconhece que a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo e a Ele somente. Então, quando ele quer ser dono da vinha, ele quer ser igual a Deus. Então, olha, quando ele escreve isso tudo, quer ver? Vou falar ainda mais ainda o texto que ele fala. Aqui, ó, repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre minha túnica. Mas tu, Senhor, não se alongues de mim, força minha, apressa socorrer-me. Ele está falando de Jesus. Ele sabia disso? Não, ele escreve. Então tá bom. Mas por que isso tudo então? Por que passeando na Bíblia, andando na Bíblia, nós vemos referências a Jesus Cristo, umas referências veladas às vezes, que precisam de interpretação, e umas referências explícitas, referências claras, como o Salmo 22, ou referências que falam assim, não, ele está falando de Jesus Cristo, mas esse pessoal não tinha condição de ver a Jesus Cristo, a saber que Jesus Cristo vinha, a saber que seria desse jeito, para profetizar tão certamente e a coisa se cumprir tão certo assim. Então quem está por trás disso tudo? Quem está por trás dessas profecias? 1 Pedro capítulo 1, verso 11, vamos lá? Pedro 1, 11. Olha o que diz. Eu vou até olhar um pouquinho antes. Opa, abri errado. Abri 2 Pedro. Não, vou ler um pouquinho antes ainda. Abri 2 Pedro. Olha aqui. Verso 10. Da qual salvação inquiriram. O que é inquirir? Perguntar, querer saber. Dessa salvação inquiriram e tentaram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas fizeram o quê? Eles perguntaram, queriam saber como era acerca disso aí, da salvação, da graça. Eles queriam saber, os profetas queriam saber. Se queriam saber, é porque não ficou sabendo, né? Queria, era doido para saber. Moisés, quando ele sobe no monte da transfiguração, quando sobe no monte Sinai, ele sai de lá com o seu rosto transfigurado, brilhando. Qual o cântico que ele canta? O que ele fala quando ele desce? O que ele canta? Goteja minha doutrina como a chuva, destila minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha. Ele viu Jesus. Ele falou, eu vi a rocha. Ele desce do Monte Sinai falando que viu a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo. Ele desce, ele não sabia o que ia acontecer talvez. Ou talvez, não sei, seria no mesmo tempo daquele monte da transfiguração que ele encontra com Jesus. Cara, não vê no Novo Testamento, mas ele desce certamente falando que viu Jesus. Eu vi a rocha. A rocha da... Como que o Salmo se refere a Jesus Cristo? A rocha da minha salvação. E quando nós temos Jesus, nós temos a nossa casa edificada sobre a rocha. Então a rocha é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação, sobre a profecia que está em todo o Testamento, a igreja edificada. Sobre a pregação da palavra, sobre a declaração da verdade. Sobre a pregação da verdade, a igreja ela é edificada porque a verdade é o próprio Jesus. Então, vamos lá. Segundo texto. Peraí, de novo. Da qual a salvação inquiriram, perguntaram e trataram diligentemente. Trataram diligentemente o que é? Claramente. Trataram assim explicitamente. Falaram acerca disso. Os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. O assunto do capítulo aqui é Jesus Cristo. Pedro está falando de Jesus. Isso é acerca de Jesus Cristo, a graça que foi dada a nós. Verso 11. Indagando, isso é perguntando, que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Aí apertou. Quando Davi está escrevendo o Salmo 22, o que estava nele? O próprio Espírito de Cristo estava nele, falando o que tinha que acontecer. Quando Moisés
Quando Moisés escreve que o trono de Davi, quando Moisés escreve que Deus viria e faria um novo concerto na casa de Jacó, o que ele está falando? Quem é que está nele falando isso? O Espírito de Cristo. Quando Isaías fala, no Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, nele não vimos formosura. Quem estava nele escrevendo? O Espírito de Cristo. Estava nele. Então o próprio Jesus é que testifica acerca dele nas Escrituras. Não tem capacidade humana, não tem como um homem escrever isso. Não tem como você virar e falar assim, não, a Bíblia é um livro humano, a Bíblia é um livro escrito por homem. Pedro declara que o que está por trás disso? O próprio Jesus Cristo escrevendo acerca dele para que ele viesse e cumprisse tudo. Então, quando as profecias são cumpridas, não é mero acaso, meu irmão. Já foi o roteiro dado por ele, porque o próprio Deus fala em Isaías que ele anuncia o fim das coisas antes de haver princípio. Ele já sabe de tudo. Então, quando Pedro escreve aqui, eles falavam, mas estava neles, que estava falando neles, era o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, isso é, antes de acontecer, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então já falavam sobre o sofrimento de Cristo. Está se referindo aqui a muitas passagens da Bíblia, inclusive o Salmo 22. O sofrimento de Cristo. Isaías 53 já estava escrevendo tudo, como que seria. Quando Moisés e Elias encontram com Jesus no Monte da Transfiguração, qual que é o assunto deles? De Moisés e Elias? A crucificação. E conversavam entre eles acerca do que ele iria padecer em Jerusalém. O assunto era sofrimento, meu irmão. O assunto era o sofrimento de Cristo. O assunto de Jesus com as hostes celestiais era o sofrimento. Quando ele está no Getsêmani, ele sofre, ele sua sangue, os anjos vêm fazer o quê? Consolá-lo, porque ele estava sofrendo. Quando Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco, e que ele fala com Pedro? Guarda a espada, porque se eu quisesse, o meu pai mandaria legiões de anjos para livrar, mas meu assunto aqui não é para atacar ninguém, meu assunto aqui é para sofrer. Então guarda a sua espada, rapaz. Eu estou aqui para isso mesmo. Aí se Jesus Cristo veio aqui, tudo que ele fala, tudo que é testificado a respeito dele, aqui na terra, da vida terrena, quando se fala dele na glória, fala-se de vitória, fala-se de trono de Davi, fala de reino de paz, fala de salvação, fala dele triunfando sobre os inimigos. Mas a vida terrena aqui, qual que é o assunto acerca de Jesus? Sofrimento. Como que eu então posso meter a mão no peito e falar que eu sou filho de Deus, eu sou menininho dos olhos de Deus e não posso sofrer? Eu não posso ter sofrimento nenhum aqui na terra. Se o Espírito de Cristo testifica na Bíblia toda que ele veio aqui para sofrer, como que eu quero ser melhor que meu mestre? Como que eu quero ser melhor do que Jesus Cristo? E virar para mim e falar assim, não, eu estou aqui, eu fui posto por cauda, por cabeça e não por cauda, eu tenho que ter vitória nas minhas coisas. E aí? Esse cauda e cabeça tem uma outra interpretação também. Quando você é colocado por cauda, Milton, é que você é racional, você pensa. Quando você é colocado por cabeça, você pensa. Com a cauda, quando você estala o dedo pro cachorro, o que o cachorro faz? Hein? Bana o quê? Bana a cauda. Porque a cauda é emoção. É emoção. Então você não tem que andar por emoção. Tem que andar pelo raciocínio da palavra. Então ser colocado por cauda, por cabeça e não por cauda, tem a ver que você não tem que andar por as suas emoções, mas pelo Romanos capítulo 12, verso 1. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aquele negócio colocado por causa da cabeça não é só, ele tem que votar por líder, eu não vou ser lá atrás, eu quero votar por líder. Não, meu irmão, deixa de reagir pelas emoções e vai ser mais racional com a palavra de Deus. Vai pensar, vai ler, vai analisar, vai meditar. Deixa de ser bobo. Porque é muito bonitinho declarar apenas vitória, né? Mas quando pega uma responsabilidade individual, fala assim, você tem que meditar na palavra, já pesa, né? Porque é individual. Como que você medita na palavra, todo mundo junto? Ó, gente, vamos ler a palavra todo, vamos aprender tudo a mesma coisa. Meditar na palavra é individual. E isso que é a vida cristã, individual. A salvação é individual. O crescimento espiritual é individual.
Ô pastor, eu queria que você orasse para mim. Para quê, mano? Pela minha vida espiritual. Ah, vai ler Bíblia, pô, pelo amor de Deus. Eu não oro pela vida espiritual de ninguém. É responsabilidade sua, não é minha não. Já viu isso? Ô irmão, pastor, que você orasse para mim. Para que você ora para você? É pela minha vida espiritual, que já pega. Minha irmã, a vida espiritual é renúncia de pecado, é renúncia do seu modo de viver, é tomar consciência que a sua carne e o seu espírito luta a vida inteira, vai lutar, e você tem que saber o que é pecado, o que você não pode fazer, e você fala, não vou fazer porque eu amo o meu Senhor, não vou fazer porque eu sou filho de Deus, eu não vou cair no erro. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer pelo menos a Jesus Cristo, deixar de dar ênfase em José, de José, em Moisés, em Daniel, em não sei quem, em Noé, e dar a ênfase em Jesus Cristo, porque a igreja existe por causa de Jesus. Não existe por causa de Daniel, não existe por causa de Moisés, não existe por causa de José, nem de Manassés, existe por causa de Jesus Cristo. E a maioria dos crentes não conhece a Jesus, não quer saber de Jesus. A grande verdade é essa, que conhecer Jesus demanda, meu irmão, esforço. Demanda esforço. Até o pregador, para pregar Jesus Cristo, é mais difícil. Eu poderia estar pregando aqui, ó, e Jeremias caiu no poço, e está no poço, e veio os irmãos, e julgaram o negócio, puxaram ele pelo sovaco. Meu Deus, vai mandar para você também para te tirar do poço. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora ensinar, abrir a Bíblia e ensinar a palavra, né, o Rafael? Ensinar a palavra é mais difícil, né, Rafael? Ensinar é mais difícil. É muito mais difícil. E é isso que é evangelho. Evangelho é ensinar o modo de vida de cristão. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar para você a soberania de Deus. Ensinar para você quem é Jesus. Ensinar para você a obra da cruz. Ensinar para você mudança de vida. Ensinar para você salvação. Mesmo os judeus estão olhando para o Velho Testamento e não olha para o Novo. As cartas de Paulo, meu irmão, quanto é difícil, tem lugar aí, meu irmão, que nunca pregou uma mensagem de Hebreus, a não ser a fé, né? A fé, a firme certeza do que aí, só isso. Mas nunca prega Hebreus 7, Hebreus 3, Hebreus 8, Romanos 8, Romanos capítulo 1. Não, porque não pode, são textos proibidos. Nós temos que ficar o quê? Sabendo que quem estava atrás da Bíblia, da palavra toda, quando foi escrito desde o Velho Testamento, desde o Novo Testamento, aí que você entende por que Moisés escreve Gênesis sem ter estado lá. Como que Moisés escreve que Deus faz o homem do pó da terra sem ter estado lá? Como que ele fala que Adão deu nome aos animais, mas Moisés não estava lá? É porque estava nele quem? O Espírito de Cristo estava nele. Por isso é que ele escreveu sobre essas coisas. Porque quem estava lá? O próprio Cristo. Olha, eu creio literalmente no pó da terra. Sabe por quê? Que se eu pegar Gênesis e achar que é fantasia do pó da terra, eu vou ter que... Aí, se eu começo a relativizar as verdades bíblicas, achar que é muito impossível Deus fazer do homem pó da terra, quando eu chego em Apocalipse, quando eu vejo que a besta emerge do mar, ou a besta emerge do mundo, e aí fala das coisas que estão em Apocalipse, eu vou achar também que é fantasia, porque eu já estou achando que Gênesis é fantasia, eu posso muito bem achar que Apocalipse é fantasia. Então, se eu fecho a Bíblia com Apocalipse sendo fantasioso e Gênesis sendo fantasioso, eu coloco o princípio e o fim da Bíblia como fantasia. Então, eu encerro tudo dentro dela no meio de fantasia. Linguagem figurada, mas eu não creio. Eu creio na literalidade e na historicidade bíblica. Eu creio na infalibilidade bíblica. Eu creio que a Bíblia é infalível. E se fala que o homem é pó da terra, quem sou eu para questionar? Porque não é só em Gênesis que fala isso. São vários outros textos que falam que o homem é pó, vai voltar para o pó. Não é só Gênesis. E todos os minerais da terra estão no nosso corpo. E decompõe e vira pó. Então, quando você pega o livro de Gênesis e fala que contém fantasia, logo nos primeiros capítulos, e você pega o livro de Apocalipse, e tem muito pastor que fala que aqui Apocalipse é figurado, não é isso? No Apocalipse é muito, muito figurado. Tem figuras sim, mas figuras que atentam para coisas reais, mas eles falam que é tudo figurado para aquela época, não sei o quê. Então você encerra Apocalipse com fantasia e Gênesis com fantasia, então você está revestindo a palavra de Deus de fantasia e falando que tudo é fantasia.
E aí fica tendencioso, porque aí você vai ler as parábolas de Jesus e falar que as parábolas de Jesus também era fantasia, era historinha. Por exemplo, o rico e Lázaro, não, aquilo lá é figura de linguagem, é fantasia. Não, ele viu acontecer, porque ele era Deus, ele viu tudo acontecer. Ele viu o rico e viu o Lázaro também, foi real, Jesus viu isso acontecer. Jesus viu a mulher que perdeu a dracma dentro da casa dela e varreu a casa toda, ele viu. Ele viu também aquele que achou uma pedra muito preciosa num campo, vendeu tudo para comprar um campo. Isso foi real, ele não inventou isso. Isso aconteceu. Viu a parábola do filho pródigo, ele viu acontecer. Quem estava por trás disso tudo? O Espírito de Cristo. Então, quando nós vemos, então, esse monte de texto que a gente viu sobre as profecias de Jesus Cristo, o cumprimento delas, na profecia estava o Espírito de Cristo, e no cumprimento estava o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então, não tem maneira, meu irmão. A Bíblia foi inspirada, foi escrita, então, por Cristo. Aponta para quem? Para Cristo. Aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então quem sou eu para apontar para outra coisa? Quem somos nós, a igreja, para quando falar, nos reunirmos, apontarmos para outra coisa? Temos que apontar para Jesus Cristo. O próprio Paulo escreve: olhando firme para Ele, sigamos o alvo, olhando para Ele, deixando as coisas que para trás ficam. Vamos lá para frente, vamos lá para Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Eu queria terminar um pouquinho mais cedo, mas não teve jeito. Nós vamos encerrar agora a mensagem e vamos passar para a ceia do Senhor. Curva sua cabeça no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, segundo a tua grande e grata misericórdia, reunimos aqui, meu Deus. Reunimos aqui, ó Pai amado, pedindo ao Senhor que a tua misericórdia seja conosco, ó Pai. Que o Espírito de Cristo, que hoje nós sabemos que é o Espírito Santo, que no mesmo texto que nós lemos, Pedro fala do derramamento do Espírito Santo sobre nós, e nós temos esse mesmo Espírito em nós, ó Pai. Nós sejamos trabalhados, sejamos ensinados pelo Senhor, sejamos, Senhor bendito, ó Deus amado, manipulados, não essa manipulação cega, mas que, ó Deus, manipule o nosso entendimento, entre no nosso entendimento, nos ajudando a entender sobre Ti, a entender sobre o Teu propósito, meu Deus. Tem misericórdia de nós, transforma a nossa vida, Pai amado, transforma o nosso coração, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Irmão, nós vamos passar agora a ceia, mas eu quero dar uma palavrinha curta. Eu gosto dessa palavra antes da ceia, porque tem muito folclore em cima da ceia. É muito folclore em cima da ceia. Muita coisa, muitas leis, muitas tradições humanas em cima da ceia. Você quer ver uma tradição humana? Quem não é batizado não pode participar da ceia. Quem já ouviu isso? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia de dados? Quem já ouviu falar que quem não é dizimista não pode participar da ceia? Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia, meu irmão? Não tem. Quem não está rigorosamente em dia com as mensalidades? Não pode, quem não é casa. Agora, irmão, eu vou te falar uma coisa, contar uma história sobre a história dos homens que estavam com Jesus Cristo. Na mesa de Jesus só tinha gente boa. Né? Todo mundo, eu tenho que falar isso, porque todo dia tem gente. Tomé era incrédulo, meu irmão. Jesus fala assim: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Depois que ressuscita, ele fala: Tomé, você tem que ser crente, Tomé. Você não é crente não, você é incrédulo. Depois que ele ressuscita, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, quando tu te converteres. Então Pedro não era convertido no mês da ceia. Pedro, Tiago e João brigavam para ver quem era o maior no reino dos céus. Tinha uma disputa entre eles, ver quem era o bonzão. E os outros que a gente não precisa nem falar, Judas Iscariotes, gente boníssima, né? Traidor, gente boníssima, traidor. Eram batizados no batismo de João. Batismo de João, eram batizados. Só que não tem essa condição sine qua non. Não tem essa condição. Por exemplo, Jesus Cristo juntando os batizados, não, juntou os discípulos, os que andavam com ele. Então botou os 12 lá, todo mundo tinha problema. Todos tinham problemas. Perfeito ali era só quem estava ministrando a ceia. Perfeito era só Jesus Cristo que instituiu a ceia. Esse era perfeito. Então quando ele fala assim, ó, ele vai comendo, ele começa a partir o pão e dá graças e distribui o pão para eles. Aí vem na sua mente apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo fala para não participar indignamente da ceia, não é? Só que Paulo fala
Cada um examine-se a si mesmo. Eu não posso analisar você. Eu não posso falar assim, Judásio, você não vai participar da cena, não, Judásio. Eu vi a sua ficha ali atrás, tá negado, tá? 30 anos de disciplina. Igual o irmão que eu conheço. Tá, 30 anos de disciplina, 30 anos de disciplina sem tomar ceia. O pastor botou no banco, botou no banco, 30 anos sem tomar ceia. 30 anos, perpétua, pegou, na verdade ele pegou a pena maior que o Bruno, né? Mais que o Bruno, né? Pegou 30 anos, por quê? Legislando em cima da sua vida. Então quando eu sei que todos nós somos sacerdotes, e que nada nos coloca acima dos outros, eu não posso proibir você de fazer isso. Apóstolo Paulo, sabendo disso, fala o seguinte: cada um examine-se a si mesmo. Então é você que vai se examinar. Depois que eu te ensinei isso, você não é tão ruim assim como você pensava. Você está quase igual Pedro, você às vezes está quase igual Tomé, né? Então você fala, não, Senhor, tem misericórdia de mim. Então eu te convido a sentar na mesa do Senhor mais uma vez. Nós comemos desse pão e bebemos desse cálice. Amém? Queria convidar os irmãos aqui na frente para ajudar a gente. Milton vai tocar, Demir, Mancida, Jadson, Rafaela. Amém, graças a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a ceia, às vezes, ela é usada como motivo de opressão. Quem já passou por isso? Você convida alguém para vir na igreja com você, é dia de ceia, aí o pastor, o diácono, né, ele vai servir a ceia, ele chega para você assim, ele serve a ceia para você, você é o visitante, você põe a mão para pegar. Você viu, pega aí, você viu. A visitante pega. É constrangedor, né? Tem gente que nunca mais põe na igreja por causa disso. Quando ele vai pegar a ceia assim, ó, eu falo, diácono, não, você não. Você é visitante. Pô, já imaginou lá na sua casa, se alguém vai visitar você na sua casa, você dá café pro seu parente, pro outro, para visita, não? Ah, não, você vai tomar café aqui, não, você não faz parte da família. É, ué. A situação é essa dentro da igreja. A casa do pão, nega o pão. A casa que era para ter pão, nega o pão com a pessoa. Literalmente nega o pão, literalmente mesmo. Você não vai tomar junto com a gente, você não pertence à nossa estirpe, não pertence à nossa casta, nós somos melhores que você. E aí quando nós nos achamos que nós somos melhores que eles, nós somos melhor que você se acha melhor do que um ímpio que está lá agora, lá no beco, fumando uma pedra? Você se acha melhor que ele, meu irmão? Eu não sou melhor que ele, não. Eu não sou, a graça de Deus é que Deus teve misericórdia de mim e botou aqui pregando, porque se não fosse Deus, talvez eu estava lá no lugar dele. Se não fosse Deus, eu estava lá, meu irmão, fumando pedra. Se não fosse Deus, talvez eu estava morando na rua. Então, você não é melhor que ninguém, não. Embriagando, enchendo a cara, que eles faziam festa, né? Eles faziam uma festa na ceia. A bagunça mesmo. Uma bagunça. Ele até falava, Paulo falou assim, ó, quem quiser comer, come em casa. Porque eles pegavam o exemplo de Jesus e faziam um banquete, e ali ninguém enchia a cara. E comia, e brigava e tal coisa. Paulo, não, vamos botar ordem na coisa, vamos botar ordem nisso aqui. Porque a coisa pode ser assim. Então vamos lá. Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, esse é meu corpo. Tomai e comei, esse é meu corpo. E dando graças, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Quando Jesus toma essa atitude de comer o pão, beber do cálice, ele lembra lá do João, que ele falava que quem não come do corpo, quem não bebe do sangue, não tem parte com ele. Os discípulos talvez olharam nessa noite aqui e falaram assim, ele está falando disso. Mas ele está falando de uma coisa muito mais profunda que isso. Ele está falando daquele que tem comunhão com ele. Comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, é sinal de compreender quem ele é, de compreender o que ele veio fazer, compreender a obra da cruz. Por isso é que a ceia, ela aponta para isso, que você tem que ter consciência que você precisa de Jesus Cristo, e sem Jesus Cristo você não é nada. Sem a graça de Deus, você é um mendigo espiritual que anda nu diante de Deus. Você não tem vestes para cobrir a sua nudez.
Você não tem colírio para ungir os seus olhos. Você é surdo, você é miserável, cego, pobre e nu sem Jesus Cristo. É essa consciência que a ceia aponta para nós. É que só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Que não há nenhuma justiça em nós. Nós somos inúteis diante de Deus. Quando você toma a ceia, é essa consciência que vem. Não que o suco da videira vai transformar a sua vida. Não que o fato de você comer o pão vai vir um raio, um relâmpago do céu e vai transformar o seu coração. Não, meu irmão. É sinal que você com humildade fala assim: eu preciso de Jesus Cristo. Então te convido a sentar nessa mesa, comer conosco desse pão e desse vinho em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, no teu nome, Jesus, nós santificamos esse pão, santificamos, ó Pai, esse suco da videira. Ó Deus, agradecemos ao Senhor porque podemos, ó Pai, celebrar a ceia, Senhor amado, publicamente, ó Pai. Temos a liberdade, Senhor bendito, de proclamar o teu nome. Temos a liberdade, Pai amado, de comermos em comunhão, ó Pai, porque estamos em família, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua obra na cruz, que nos, ó Pai, nos resgatou do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Comemos esse pão, bebemos desse cálice, celebrando a tua morte, em nome de Jesus. Receba esse pão, pega esse pão, esse cálice, segura, vamos comer e beber todos juntos, em nome de Jesus. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti, ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro, seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou, Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, ó Deus. Obrigado pela tua grande misericórdia. Obrigado, Deus, pela sua entrega, Senhor Jesus. A sua entrega a nosso favor. Sabemos que o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Sabemos que o Senhor foi ferido pelas nossas dores, ó Pai. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade.
prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justifica muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Coma desse pão, beba desse cálice, em nome de Jesus. Se você souber, canta com a gente esse hino, porque nós vamos todos passar por isso, vamos nos encontrar na glória em nome de Jesus. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, irmão. Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, você que vai trazer essa noite a sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir à frente e trazer a sua oferta em nome de Jesus Cristo. Os irmãos vão estar cantando o hino, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar
como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Um baterista, bom, essas horas de tocar, para ele tocando. Amém? Judas anima, não, Judas? Cacá? Ué, Cacá tem não. Cacá correu. Vamos pro professor, né? Amém, graças a Deus. Irmãos, Senhor meu Deus, amado Pai, obrigado pela tua graça e pelo teu favor, Deus. Abençoa, Deus amado, a dona de casa, o estudante, o trabalhador, o que precisa, Pai amado, de emprego, Senhor bendito, abre porta, meu Deus. Senhor bendito, agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, Deus amado, com o teu povo, Pai amado. Obrigado porque o Senhor é Deus bendito, Deus santo. Não existe Deus como o Senhor, ó Pai amado. Muito obrigado pela tua graça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, vou dar um aviso rapidinho. Ali atrás, irmão, vocês vão ver que tem um cartaz ali. Está aqui, ó. Os primeiros saíram errado, viu, Lundemir? Mas eu vi ali, dia 29. Dia 29, 30 e 31, nós vamos estar fazendo aqui a conferência, segunda conferência cristã. Vamos falar sobre Apocalipse. O tema é Então Virá o Fim. Não está funcionando mesmo não, né? Não está funcionando mesmo não, né? Tá. Então virá o fim. Nós vamos falar sobre Apocalipse. Nós vamos estar falando esses 3 dias sobre o fim dos tempos, sobre o cenário que está sendo formado para o fim dos tempos. Vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você acaba estudando vários temas da Bíblia, mas nós vamos estar nesse dia falando sobre a volta de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a Cidade Santa, vamos falar sobre os sinais, vamos falar sobre o fim dos tempos, por que o homem está desse jeito. Nós que somos mais velhos, nós sabemos que a juventude de hoje é muito diferente do que a de 20 anos atrás. Não precisa muito tempo não, 20 anos atrás. É muito diferente. O homem hoje está mudado. O ser humano hoje está egoísta. O ser humano está violento. O ser humano está iracundo. Está irreconciliável, como está escrito na palavra de Deus. É isso que nós vamos estudar durante 3 dias. Na sexta-feira de Semana Santa, dia 29, às 19 horas. No sábado, dia 30, às 19 horas. E no domingo, às 18 horas, também no dia 31. Vamos estar estudando Apocalipse. Amém? Já tem irmãos me ligando de fora, querendo estar junto conosco aqui. Amém? Talvez vai vir uns irmãos do Rio de Janeiro para estar com a gente aqui também, né? Nós vamos estar estudando junto aqui a palavra de Deus. Então, essa segunda conferência cristã, a primeira conferência foi ano passado, falamos sobre o amor da verdade, e agora nós vamos falar sobre Então Virá o Fim, Mateus 24, 14. Eu te convido a estar conosco, te convido a estar aqui com a gente para estudar a palavra de Deus. Nós vamos estar distribuindo a partir de quarta-feira com as propagandas, uns folderzinhos. Se você quiser distribuir, botar na caixa de correio com alguém, levar para casa, entregar para alguém, você tenha a liberdade. Nós vamos trazer a partir de quarta-feira e no domingo também alguns folders. Tem uns aqui, tem que ter uma tesoura para cortar. Está lá atrás da tesoura? Leva e corta em casa. Tem uns aqui que eu trouxe só de amostra, você pode levar e cortar em casa. Depois você pega, pode cortar em casa. Leva, cada um tem 2, você leva e corta na sua casa. Quem quiser pode pegar. Na quarta-feira eu vou trazer mais já prontinho para você levar. Então te convido a estar com a gente, te convido a estar aqui. Coloca lá na sua agenda, marcado de vermelho, para estar aqui. Nós vamos estar, são 3 dias, falando a respeito da palavra de Deus. Eu te convido a estar conosco, trazer sua família. Amém? E isso, meu irmão. Por que precisa do Apocalipse? Nós queremos saber, não é com esse todo, e agora, vai acabar o mundo amanhã, não sei o que, não.
Vamos observar os sinais, vamos ser espertos, vamos ser simples como as pombas, mas espertos como a serpente. Vamos estudar a palavra e ver o que a palavra de Deus diz. Amém? Alguém sabe qual que é o sinal da volta de Cristo, que Jesus Cristo pergunta para os discípulos? Ele pergunta: Senhor, qual o sinal da tua vinda? Qual que é o sinal que Jesus responde? Muitos virão em meu nome. Apostasia. O resto que ele fala é cenário. Rumor de guerra, pai contra filho, é o cenário. Mas o principal sinal é a apostasia. Esse é o principal sinal. É aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. É o que nós vimos acontecer no dia de hoje. Amém? A irmã Elimar tem um recadinho e nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode ser de novo, queridos. Amém? Ontem, a igreja sabe que ontem foi nosso aniversário, né? Nós ontem comemoramos nosso aniversário. Convidamos a igreja toda, né? Muitos irmãos ali compartilharam conosco. E quando nós éramos crianças, nós passamos muita dificuldade, muita. E teve uma época da nossa vida que nós não tínhamos carne para comer há meses. E eu gosto muito de carne, amados, gosto mesmo. E há meses a gente comia, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente não tinha condições de comprar. E um dia eu falei com minha mãe assim, falei: mãe, será que é pecado a gente orar pedindo a Deus carne? Porque quando os israelitas no deserto, isso eu conversando com a minha mãe, falei, quando os israelitas no deserto pediram carne para Deus, Deus não ficou muito satisfeito com eles. Será que é pecado eu orar pedindo carne para Deus? Aí minha mãe falou: minha filha, ora, vamos ver o que Deus faz. E eu orei de manhã, num dia. Na madrugada do dia seguinte, nós acordamos. Eu morava no interior, a gente morava no interior. E nós acordamos com a vizinha do lado matando um porco. Ela criava porcos no quintal. E nós acordamos com os gritos do porco. Nós acordamos com ela matando o porco. E algum tempo depois que ela tinha matado aquele porco, ela nos chamou da cerca do quintal e deu para a gente o lombo do porco. E aí Deus respondeu a nossa oração. Aleluia. E nós comemos, queridos, lombo. O que tem de melhor? Aleluia. E por isso hoje, queridos, uma das minhas maiores alegrias é quando a minha casa se enche de gente e todos podem comer. Glória a Deus. O Senhor hoje nos deu uma casa farta. E glória a Deus por isso. Aleluias. E ontem nós fizemos um tropeiro, né, para quem foi ali conosco, compartilhar conosco o nosso aniversário. E como eu sou assim um pouco exagerada, né, sobrou muito tropeiro. E nós trouxemos hoje para compartilhar com a igreja. Vocês aceitam, queridos? Amém? Nós vamos nós vamos servir para vocês um arrozinho com tropeiro. E saibam, queridos, que é com muita alegria que nós fazemos isso, porque o Senhor tem nos ajudado. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, irmão, você já fique preparado. Quiser fazer uma rodinha para comer com a sua família, faz uma rodinha em cadeira, não tem problema nenhum. Fazer uma rodinha, eu vou orar encerrando e nós vamos comer um tropeirinho. Amém? Senhor Jesus Cristo, para que fique de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Deus Santo, pela tua palavra. Meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor bendito, pedimos ao Senhor, Pai amado, que quando nós saímos ali para fora, Pai amado, nós saímos ali para fora, o teu Espírito nos ajude, Pai amado. O teu Espírito nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a permanecer em tua presença. Senhor bendito, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai amado. Muito obrigado pela palavra de hoje. Obrigado porque vamos compartilhar ali um tropeiro, Senhor bendito. Tudo vem nas tuas mãos, ó Pai. O céu não foi lhe dado, ó Pai. Sabemos que o Senhor é quem nos deu, o Senhor que nos abençoou. Abençoa, Deus amado, a família de cada um. Abençoa a casa de cada um, ó Pai amado. Ó Deus, os irmãos que estão aqui, estamos acompanhando pela internet. A tua bênção seja com eles, ó Pai amado. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queria despedir de vocês, dos irmãos que estão nos acompanhando. Hoje, não sei quantos irmãos estão nos acompanhando ali pela internet. Deus abençoe também. E você também, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.